dar prosseguimento ao finalzinho aí do módulo 1, capítulo 4. Rebeliões na América Portuguesa. Lembra que eu falei nas aulas passadas que o fim ali da Revolução Francesa, os ideais da Revolução Francesa, influenciada pelas ideias iluministas, vão impactar o Brasil? Então, agora nós chegamos num momento em que o Brasil, que na época que nós estamos estudando, século XVIII, período que nós estamos estudando, ainda era chamado de América Portuguesa. Por que era chamado de América Portuguesa? Porque nós ainda pertencíamos a Portugal. Não existia ainda uma independência 100% independente de Portugal. O Brasil dependia de algumas coisas vindas da corte portuguesa. E aí, com tanta coisa acontecendo fora, revoluções, ideias revolucionárias fora do Brasil, quando Napoleão invade Portugal, que ele avisou que ia invadir, ele invade Portugal, porque Portugal fura o bloqueio continental, para onde que a família real portuguesa vem? Para a sua colônia, para o Brasil, a chamada América Portuguesa. Aí aqui nós vamos ter alguns tópicos, né? O Brasil já estava estruturado em sua colônia, ainda que colônia, mas já estava estruturado, da seguinte forma: como que o Brasil ele se comportava social, politicamente e economicamente nesse período. Nós vamos ter ali dois nomezinhos, quer dizer, um nomezinho ali direcionado para dois lugares: a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. O que vem a ser uma conjuração? Conjuração é quando um grupo de pessoas se organizam, se juntam para poder derrubar ou tentar derrubar o poder político de outros que está, de certa forma, está influenciando a vida daquele grupo social ali. Então vamos primeiro para as conjurações do século XVIII. Já respondi o que é uma conjuração, mas eu vou deixar escrito aqui para vocês, nesse videozinho aqui mesmo, tá? Vamos para a Conjuração Mineira. Nós temos duas nesse capítulo, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Então tá, vamos lá. Qual foi o fator da Conjuração Mineira que diferencia ela da Baiana? Quando eu falo em Conjuração Mineira, vocês devem pensar assim: nossa, por que eu tenho esse nome? Eu acho que eu já aprendi isso de outra forma. Sim, você aprendeu quando você era mais novinho, lá no Fundamental 1. Você aprendeu sobre Tiradentes, sobre a revolta de Vila Rica, sobre a Inconfidência Mineira. Isso é a Conjuração Mineira, entendeu? É porque agora vocês estão aprendendo de uma forma mais, né, com mais substância. Agora vocês estão maiores, mais velhos, e aí, cada vez mais os livros vão se aperfeiçoando e melhorando para que vocês possam entender um conteúdo. Aqui nós temos a Conjuração Mineira, caráter elitista. O que significa isso? Quer dizer que ela foi organizada, esse movimento, essa conjuração, essa forma de derrubar a elite que estava lá no poder, foi organizada por um outro grupo da elite, não da mesma elite. Pertenciam à mesma elite, porém tinham interesses diferentes. E aí, a Conjuração Mineira ela tem um caráter intelectual elitista, o povo não participa dela. Quem participa são estudantes, intelectuais, pessoas que saem do Brasil para estudar fora, os filhos dos ricos, entendeu? São as pessoas que participam. O pobre está lá nas Minas Gerais, lá minerando, né? Trabalhando,
pegando ouro, encontrando ouro, buscando ouro, entre outros trabalhos que existiam no Brasil colônia. Mas o fato interessante é que a Conjuração Mineira, ela vai lutar especificamente pelos direitos que eram colocados em cima, pelas cobranças que eram colocadas em cima do trabalhador, do minerador, aqui no Brasil. Minerador é aquela pessoa que extrai minério, o ouro mesmo, tá? Nós estamos falando de ouro nesse período agora. O Brasil mandava para Portugal muito ouro. O que se tirava daqui, que se extraía de ouro daqui, era mandado para a coroa portuguesa. E aí nós tínhamos vários impostos em cima desse ouro. 2 deles vão ser motivos assim suficiente para que essa conjuração aconteça. E pessoas vão morrer nessa conjuração. O líder da Conjuração Mineira é Joaquim da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes. E aí, o que vai acontecer? Nesse período, o imposto que mais estava sendo cobrado era a derrama e também tinha o quinto. O quinto era a quinta parte de tudo que se era produzido de ouro aqui no Brasil tinha que ser mandado para fora do Brasil, para a corte portuguesa. Ah, tá, professora, mas aí a corte portuguesa não vai chegar aqui no Brasil? Vai, só que essa corte ainda vai continuar recebendo essa quinta parte. E também teve a derrama, um outro imposto. E foi o, tipo assim, ó, chega, já deu, né? Não queremos mais pagar impostos. E aí nós vamos ter todo um movimento em torno disso para que não se pague mais impostos para a coroa portuguesa, nem para a família real portuguesa, e que o minerador, a pessoa que trabalha nas minas, tivesse o seu lucro em cima do que encontrasse, do ouro que encontrasse. Muitos trabalhadores morreram. Na Conjuração Mineira, nós vamos ver que o Tiradentes ele vai ser enforcado, né? Ele é considerado um mártir, né? Ele um herói nacional porque ele lutou pelo povo nesse período e ele foi deletado, ele foi entregue, deletado quer dizer que ele foi entregue, deduraram ele, né? Os seus amigos para não morrer enforcado e ter as suas dívidas perdoadas, entregaram Tiradentes como líder da Inconfidência Mineira. E aí o que vai acontecer? Tiradentes vai para a forca, tá? O Brasil, o Brasil não usou a guilhotina como na França. O Brasil usava a forca. As pessoas iam para a forca. Qualquer um que cometesse qualquer infração, qualquer coisa errada aqui no Brasil, era enforcado em praça pública. Lá na França, era guilhotinado. Aqui no Brasil é enforcado. Então, nós vamos ver agora como que aconteceu essa forma de conjuração, quais foram os principais personagens e qual a diferença da Conjuração Mineira para a baiana. Mas o que vocês têm que ter em mente é o seguinte: líder da Conjuração Mineira, Joaquim da Silva Xavier, Tiradentes. Caráter dessa conjuração: elitista. Apenas os intelectuais é que movimentavam isso, tá bom? O povo participa indiretamente. O povo vai para a praça ver o Tiradentes ser enforcado. Fato é isso, tá bom? Então agora nós vamos ir para o nosso quadro tentar entender como é que funcionava isso. Bora comigo. O que estava acontecendo no Brasil? Que ano que nós vamos entender agora? Nós estamos no século XVIII, né? Em 1789 é o ano. Esse ano vai ser o ano da Conjuração Mineira. Essa conjuração, ela teve como base a revolta por parte dos mineradores em cima dos impostos que eram cobrados. Então tá, vamos lá por parte.
A coroa portuguesa, ela vai exercer uma influência muito forte no Brasil, muito forte. E essa influência é cobrando altos impostos, porque imposto gera riquezas para determinadas nações. Então, quando você paga imposto, tudo que você compra, você paga imposto. Tá? O Brasil, ele é um dos países que mais tem imposto para tudo, para tudo. A bala que você compra na padaria, no mercado, ela tem imposto. Porque se você compra um produto de fora, dependendo de como ele vai entrar no país, você paga imposto em cima, né, daquele produto que está entrando. Então, imagina nesse período sair ouro do Brasil para fora. Como que saía? Não ia de avião, ia em embarcações. Estamos falando de um período em que o Brasil ainda está se organizando enquanto colônia. É uma colônia já mais ou menos organizada, porém ainda de caráter dependente de Portugal. Aí nós temos aqui, na Conjuração Mineira, esse caráter elitista. Por que eu estou focando tanto nisso? As ideias iluministas, a ideia da Revolução Francesa, tudo isso, o ideal da Revolução Francesa de liberdade, igualdade, fraternidade, vai ecoar aqui no Brasil, na cabeça, na mente dos intelectuais da elite aqui, de uma forma assim, não, se a França conseguiu se libertar daquele rei absolutista, nós vamos conseguir nos libertar também da coroa portuguesa, desses impostos abusivos. E aí vai começar todo uma luta. O Tiradentes, ele era um cara comum, trabalhava como dentista, tinha sua vida, era estudado, né, muito bem estudado, só que ele vai chegar num período que ele vai se sentir incomodado e vai lutar para que os mineradores, quem trabalhava nas minas, extraindo ouro, tivesse mais direitos e pagasse menos impostos. Só que na metade do século XVIII, o ouro vai se esgotar. Não vai ter tanto ouro assim. E aí Portugal vai começar a falar assim, né, a corte no caso, né, vamos cobrar mais, vamos criar mais impostos, porque não tem tanto ouro, mas imposto rende isso aqui. Foi a gota d'água, porque já se cobrava o quinto, agora está se cobrando a derrama. E aí a derrama, ela vai ser a gota final para que aconteça a Conjuração Mineira ou revolta, né, de Vila Rica, como muitos conseguem, né, e preferem falar. Agora nós vamos ver como que isso aconteceu e quais foram as exigências feitas por essa elite aqui que não concordava em pagar imposto, tá bom? Uma das principais reivindicações, né, que vai acontecer vai ser o pedir o cancelamento da derrama, não pagar mais o imposto da derrama, né, e o cancelamento das dívidas com o governo português. Vai ser uma das primeiras reivindicações da elite que não concordava em pagar imposto. A próxima reivindicação será a ação da atividade política em Minas Gerais. O que estava acontecendo? A elite mineira que não participava da política, ela tanto assim, que não tinha tanta participação na política porque a outra parte elitista não permitia, vai querer participar dessa política de Minas. Como assim? Não deixando tudo na mão do rei. Quem era o rei do Brasil nesse momento? Vocês já estudaram isso. Quem que era o rei aqui do Brasil? Dom João VI. Ele se muda para cá. Vem ele, sua esposa, filhos, né? E o Brasil começa a ser uma colônia agora que tem um rei presente nela. Vocês estão conseguindo entender isso? Então o rei, ele vai começar a dividir não.
ele vai ser pressionado por essa elite que estava aqui antes sem um rei, para poder governar também. Essa elite quer participar politicamente. Só que isso é um processo que vai demorar um pouco, tá bom? Não vai... A Conjuração Mineira, ela não sai do papel. Essa foi a segunda reivindicação. Maior autonomia política, participar mais da política de Minas Gerais. Vamos para a terceira. A terceira reivindicação que os mineiros, né, o povo de Minas Gerais, de Vila Rica, vai fazer é pedir que se crie universidades para que o povo possa estudar, para que a elite possa mandar os seus filhos para uma faculdade, para uma universidade, sem ser fora do Brasil, porque fora do Brasil custava caro. Então, essa elite queria manter os seus filhos estudando aqui dentro do país mesmo. Então, eles vão pedir que se criem universidades. Quarta reivindicação: autorização e reivindicação para que se instale manufaturas no Brasil, na colônia, principalmente da cidade de Vila Rica, onde o ouro era intenso, onde as pessoas estavam, né, não só trabalhando com ouro, já que o ouro chega no momento em que ele vai ficar escasso, é preciso produzir outras coisas sem ser extrair ouro e produção feita do próprio ouro. Então agora essa elite vai exigir que haja, né, que venha manufaturas para a colônia. Se nós formos olhar lá atrás um pouquinho da nossa matéria, na Revolução Industrial, o trabalho deixa de ser manufaturado e passa a ser o que? Industrializado. Ou seja, o Brasil ainda estava muito atrasado em relação à indústria. O Brasil não tinha nem manufatura direito. E aí agora eles estão pedindo para que se permita que entre manufatura no Brasil. Então pensa, quando é que vai entrar a indústria então? É uma questão de a gente parar e pensar, nossa, por isso que nós somos então um país terceiro mundo até hoje, porque não se investe nesse país, né? Então é uma questão para a gente parar, a história é um processo, ela precisa ser analisada. Quinta reivindicação dos elitistas que eram a favor da Conjuração Mineira vai ser a instalação de um governo republicano no Brasil. Isso te lembra alguma coisa? Igualdade, liberdade e fraternidade lá da França. O Brasil, lá no século XVIII, na região de Minas Gerais, estava lutando para que o nosso, pelo menos o nosso país, ou aquela região ali de Minas, se tornasse uma república, deixasse de ser uma monarquia. Só que eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Ou uma notícia, não sei se é péssima, né? O Brasil demorou a sair da monarquia para uma república. A Conjuração Mineira, ela não vai ser aprovada. Ela foi, sim, uma revolta que não saiu do papel, tá? Apenas um grupo pagou com a vida. Nesse grupo nós vamos ter o líder Tiradentes. E depois as pessoas continuaram vivendo suas vidas, pagando seus impostos, mais impostos em cima de outras coisas virão. Nós vamos ver a Conjuração Baiana, só que não vai ser nesta aula de hoje, vai ser na próxima aula. Na próxima aula nós vamos entrar na Conjuração Baiana. A única coisa que eu vou deixar bem claro aqui para vocês é que as diferenças entre as duas conjurações, entre os dois movimentos, é o seguinte: os dois lutaram praticamente pelos mesmos ideais: deixar de pagar impostos, maior autonomia, liberdade, igualdade, estudos, universidades para todos, né, um estudo para todo cidadão brasileiro, e separar a república, né, deixar de ser monarquia, transformar o Brasil numa república de fato. Porém, a Conjuração Mineira, como eu já falei, foi promovida por uma elite, caráter elitista. A baiana, ela é de caráter popular.
povo vai entrar com vontade ali e muita gente vai morrer. A diferença é que pessoas vão pagar com a própria vida, mais pessoas, uma quantidade maior na baiana do que na mineira, tá bom? E aí até segunda-feira. Segunda-feira a gente vê com detalhe a conjuração baiana. Até lá!